Imagine isto. Em alguma rua tranquila do Arizona, no meio da madrugada, uma pequena câmera sobre a porta de uma casa continua gravando silenciosamente, discreta, quase insignificante. Carros passam devagar. Faróis cortam a escuridão, e nada ali parece fora do comum à primeira vista. E, no entanto, aquele vídeo pode ser exatamente a pequena rachadura por onde uma mentira inteira começa a desmoronar. Porque naquela mesma noite em que Nancy Guthrie desapareceu sem deixar vestígios, uma câmera Ring, localizada a cerca de 3 quilômetros da casa dela, registrou vários veículos passando pela região. Talvez fosse apenas coincidência, ou talvez fosse o primeiro vestígio visível de um plano que já estava em movimento há muito tempo. Antes de continuarmos, se casos como este prendem sua atenção, se você quer entender como pequenos detalhes podem, de repente, se transformar em provas devastadoras, então fique até o final, porque o que veio à tona naquela sala de interrogatório destruiu, em poucas horas, uma fachada que aparentemente havia sido construída durante meses. O fato de que o genro de Nancy agora seja considerado o principal suspeito está ligado principalmente a um único vídeo do FBI, um vídeo que nunca deveria ter vindo a público. Na gravação vazada, ele aparece sentado diante de um agente federal. Parece seguro, controlado, quase entediado. Então o agente aperta play. O que sai dos alto-falantes é uma ligação telefônica feita às 2h47 da madrugada. E a voz que preenche a sala é a dele. Não é uma semelhança vaga, não é uma suposição incerta. É a voz dele, falando sobre o sequestro de Nancy, mencionando detalhes que apenas alguém envolvido diretamente poderia conhecer. Naquele exato momento, o rosto dele muda. A cor desaparece tão rápido que até a câmera registra. As mãos, que antes estavam imóveis sobre a mesa, começam a tremer visivelmente. E tudo o que ele construiu durante os 90 minutos anteriores desmorona em questão de segundos. Mas aquela ligação era apenas o começo. As mensagens no celular dele eram piores. O histórico de buscas no laptop era ainda pior. E o que os investigadores descobriram sobre as finanças dele transformou um suposto familiar preocupado no possivelmente mais comprometido suspeito de todo o caso. É exatamente sobre isso que tratam aquelas 6 horas dentro da sala de interrogatório. 6 horas nas quais um homem que acreditava ser mais inteligente que todos ao seu redor começa, passo a passo, a perceber que cada desculpa que ele tenta inventar já estava esperando por ele. A gravação começa abruptamente às 5h30 da manhã. O genro é conduzido para uma sala de interrogatório do FBI completamente vazia. Ele ainda está usando o pijama que vestia quando uma equipe da SWAT arrombou a porta de sua casa cerca de 1 hora antes. O cabelo está despenteado, os olhos parecem inchados, mas quase não há sinal de medo em sua postura. Em vez disso, ele representa confusão. Pisca contra a luz forte do teto. Olha ao redor como se realmente não conseguisse entender por que foi tirado da cama e trazido até ali. Não é um homem em pânico que entra naquela sala. É alguém que já decidiu interpretar um papel. 2 agentes se sentam diante dele. O homem que faz as perguntas é o agente especial Russell Dante, investigador da Divisão de Crimes Violentos com 23 anos de experiência no FBI. Ele é exatamente o tipo de agente chamado quando um suspeito acredita ser a pessoa mais inteligente da sala. Ao lado dele está um agente mais jovem, que durante as próximas 6 horas quase não dirá uma palavra, mas a caneta dele nunca para. Cada frase é anotada, cada pausa, cada mudança na expressão do suspeito. Então chega um momento que, mais tarde, parecerá um pequeno erro, um erro aparentemente insignificante, mas que pode destruir completamente a vida daquele homem. O agente, Dante, lê os direitos de Miranda. O genro mal presta atenção. Ele acena com a mão, como se tudo aquilo fosse apenas uma formalidade irritante. Quando Dante pergunta se ele gostaria de um advogado, ele balança a cabeça, quase casualmente. 3 segundos. Não mais do que isso. Em 3 segundos, ele decide falar sem assistência jurídica. Aparentemente, acredita que conseguirá enganar 2 agentes federais e voltar para casa antes do meio-dia. A primeira explicação dele soa calma e preparada. Eu não faço ideia de por que estou aqui, diz ele. Isso é loucura. Eu nunca faria mal a Nancy. Ela é minha
sogra. Eu a amo como se fosse minha própria mãe. As mãos permanecem abertas sobre a mesa. O olhar é firme. Cada palavra parece ensaiada, como se ele já tivesse imaginado aquela conversa muitas vezes em sua cabeça. Quando os agentes pedem que ele descreva a noite em que Nancy desapareceu, ele oferece um relato surpreendentemente claro e detalhado. Nancy teria ido jantar na casa dele e de sua esposa, Anne. Eles jogaram cartas, um dos jogos favoritos dela. Ela estava de bom humor, ria bastante. Por volta das 21h45, ele se ofereceu para levá-la para casa, porque já estava escuro lá fora. Ele descreve até o momento em que a acompanhou até a porta. Diz que ficou esperando até ouvir o som da fechadura sendo trancada por dentro. Só então teria voltado ao carro e dirigido direto para casa. Enquanto conta a história, ele adiciona pequenos detalhes. O que Nancy estava vestindo naquela noite, o que ela havia comido no jantar, como ela riu durante a sobremesa enquanto contava uma história sobre o falecido marido. Esse último detalhe é mais importante do que parece à primeira vista, porque significa que a última noite de Nancy Guthrie, como uma mulher livre, terminou sentada à própria mesa, sorrindo, cercada por pessoas em quem confiava completamente. Inclusive, o homem que agora está sentado diante do agente Dante, durante 90 minutos. Completos, o genro permanece totalmente calmo, sem sinais visíveis de nervosismo, sem pausas. Ele responde a cada pergunta imediatamente. Às vezes até faz perguntas aos agentes sobre o andamento das investigações, como se quisesse ajudar. Ele parece exatamente o que tenta parecer, um familiar preocupado que quer descobrir o que aconteceu com Nancy. E é exatamente isso que o agente Dante permite. Ele quase não interrompe. Deixa o homem falar. Deixa que repita a história. Uma segunda vez. Uma terceira vez. A cada repetição, o homem parece ficar mais confiante. Mas Dante já não está coletando informações. Ele está construindo algo. Uma espécie de pista de decolagem para o momento em que tudo vai desabar. Porque quanto mais vezes o genro conta a Nina a mesma história, mais ele se prende àquela versão específica dos acontecimentos. E depois de 90 minutos, finalmente chega o momento que Dante estava esperando. O genro se inclina levemente para trás na cadeira. É a terceira vez que ele conta a mesma versão daquela noite. A voz dele agora soa quase relaxada. Talvez ele acredite que a parte mais difícil já passou. Talvez até pense que os agentes começaram a acreditar nele. O agente Dante o observa em silêncio por alguns segundos. Então, faz um pequeno gesto para o parceiro, quase imperceptível. O agente mais jovem se levanta, caminha até uma mesa encostada na parede e volta carregando um laptop e um pequeno gravador de áudio. Sem dizer uma palavra, ele coloca os dois aparelhos sobre a mesa entre eles. Naquele instante, algo na atmosfera da sala muda. Dante se inclina para frente. A paciência amigável que ele demonstrava até então desaparece completamente. A voz continua calma, mas agora está mais fria. Ele diz apenas uma frase: "Eu quero que você escute isso com muita atenção." O genro reage primeiro com curiosidade, talvez até com um leve sorriso. Ele parece convencido de que nada do que vem a seguir pode realmente colocá-lo em perigo, mas essa tranquilidade dura apenas até que uma voz saia dos alto-falantes. A própria voz dele. A gravação vem de uma ligação telefônica feita às 2h47 da madrugada. Um telefonema de um telefone descartável, uma linha anônima para o celular pessoal dele. Na conversa, o interlocutor fala sobre Nancy, sobre o estado dela, sobre o fato de que o plano do resgate não funcionou como esperado e sobre o que deveria acontecer em seguida. E o homem que responde, que comenta detalhes, que menciona lugares, que fala sobre horários e procedimentos, que reage como alguém que sabe exatamente do que se trata. É claramente a voz dele. Por alguns segundos, absolutamente nada acontece. Então, o rosto dele muda. A cor desaparece da pele, como se alguém tivesse desligado um interruptor. As mãos, que estavam quietas sobre a mesa, começam a tremer. Primeiro discretamente, depois com tanta intensidade que até a câmera instalada no canto da sala consegue registrar. O corpo dele se afasta um pouco para trás. A postura confiante desaparece. Os olhos começam a se mover rapidamente entre Dante e o outro agente, como se ele estivesse procurando uma saída que não existe. A gravação termina. Silêncio absoluto na sala. Um segundo passa. Depois 2, depois 5.
5. O agente Dante não diz nada. Ele deixa o silêncio pesar sobre o ambiente como um bloco de concreto. Finalmente quebra aquele silêncio com uma única pergunta. Essa é a sua voz, não é? O genro balança a cabeça imediatamente. Não, não parece comigo. Mas a própria voz dele o trai. A palavra comigo falha no meio da frase. Todos na sala sabem o que está acontecendo. Ele sabe. Os agentes sabem. E a câmera registra cada segundo. Mas Dante ainda não terminou. Ele reproduz a gravação novamente. Desta vez, ele pausa em certos pontos. Sempre exatamente quando o homem na ligação diz algo que demonstra claramente cooperação com o sequestrador. A cada pausa, o genro fica mais nervoso. A respiração acelera. Os ombros começam a se mover de forma inquieta. Ele engole em seco várias vezes, como se estivesse tentando ganhar tempo. Finalmente, tenta uma nova explicação. Segundo ele, aquela conversa não tem nada a ver com Nancy. Seria apenas um mal-entendido. Talvez estivesse falando sobre um problema de negócios. Ou talvez sobre uma questão pessoal envolvendo seu primo, Marcos. O agente mais jovem lança um olhar rápido para Dante. Dante quase não reage. Apenas aperta levemente a mandíbula. Então estende a mão e pega uma pasta grossa que está sobre a mesa. E o que está dentro dela faz com que aquela ligação telefônica pareça, de repente, a parte menos preocupante de toda a história. O agente mais jovem coloca a pasta lentamente sobre a mesa. Ela é grossa, cheia de páginas impressas, documentos cuidadosamente organizados, cada mensagem numerada, cada horário marcado. O genro observa o movimento. Os olhos seguem a pasta como se ele já soubesse que nada de bom pode sair dali. O agente Dante abre a pasta. Nós analisamos suas mensagens, diz calmamente. Ele retira a primeira página e a empurra pela mesa. São mensagens de texto, todas trocadas entre o celular do genro e o telefone de seu primo Marcos. As conversas começam cerca de 3 semanas antes do desaparecimento de Nancy e continuam até a noite do sequestro. Dante começa a ler, devagar, claramente, palavra por palavra. Quinta-feira à noite seria o melhor dia. A rotina dela é previsível. O genro não se move. Os olhos permanecem fixos na página. Dante continua. A câmera da porta da frente precisa ser desligada primeiro. Eu te mostro exatamente onde ela fica. Ele desliza a próxima folha pela mesa. A entrada dos fundos é o ponto mais fraco. A porta da frente tem segurança demais. Mais uma página. Ela toma os comprimidos para dormir por volta das 10 da noite. Espere cerca de 1 hora depois disso. De repente, o ar na sala parece mais pesado. Essas mensagens não deixam espaço para interpretações. Elas não descrevem um plano qualquer. Elas descrevem a vida de Nancy, a casa dela, a rotina dela, o momento em que ela estaria mais vulnerável. A mulher que poucos dias antes estava sentada à mesa, rindo de histórias do passado, agora aparece nessas mensagens apenas como um alvo, um problema a ser resolvido. Finalmente, o genro levanta a cabeça. Meu telefone foi hackeado, diz. É a primeira explicação dele. O agente Dante quase não reage. Ele apenas coloca outra página sobre a mesa. Os dados de localização do seu telefone coincidem exatamente com sua posição enquanto essas mensagens foram enviadas. Explica calmamente. Na sua casa, no seu trabalho, em restaurantes onde sua própria carteira de crédito foi usada. Ele faz uma pequena pausa. Um hacker teria que estar fisicamente em todos esses lugares. O genro aperta os lábios. Então, Marcos falsificou as mensagens. Responde depois de alguns segundos. Talvez ele tenha manipulado alguma coisa. Dante folheia novamente a pasta. Essas mensagens existem em 4 sistemas diferentes. Explica. No telefone do Marcos, nos servidores da operadora, no seu próprio aparelho e no backup em nuvem. Ele olha diretamente nos olhos do suspeito. Todas idênticas, todas confirmadas. O homem lentamente afunda mais na cadeira. A confiança com que entrou na sala desapareceu. Os ombros parecem mais pesados. O olhar começa a se mover repetidamente em direção à porta. Mas mesmo agora, ainda não acabou. Dante fecha a pasta das mensagens e pega outra. Há mais uma coisa que encontramos, diz. Desta vez, o assunto é o laptop dele. O genro acreditava ter sido cuidadoso. 3 dias antes da prisão, ele havia usado um programa para apagar o histórico da internet. Um software comercial que promete eliminar completamente dados de navegação. Ele pensou que
tudo havia desaparecido. Mas especialistas em forense digital do FBI conseguiram recuperar os dados. Cada pesquisa, cada pergunta, cada vestígio. Dante retira outra folha e começa a ler. Como sequestrar uma pessoa sem deixar evidências. Ele coloca o papel sobre a mesa. Em seguida, lê a próxima linha. Pagamentos de resgate anônimos usando Bitcoin. Outro documento. Quanto tempo pessoas idosas podem sobreviver sem seus medicamentos? O agente mais jovem já parou de escrever. A caneta permanece imóvel sobre o bloco. Ele agora apenas observa a mesa. Dante continua. Maneiras de fazer um corpo desaparecer em áreas desérticas. As palavras parecem quase irreais, como se fossem parte de um roteiro, mas cada uma dessas buscas veio do mesmo laptop que pertence ao homem sentado diante deles. Então, aparece a pesquisa que torna tudo ainda mais sombrio. Comparação de penas entre sequestro e homicídio. O genro permanece em silêncio. As mãos continuam entrelaçadas, mas ainda tremem. Dante vira outra página. E aqui, diz finalmente. Ele aponta para uma linha específica. Essa busca foi feita 72 horas antes do desaparecimento de Nancy. Ele lê lentamente. Cúmplices recebem penas menores se a vítima morrer durante o cativeiro? Por alguns segundos, ninguém diz nada. Essa única pergunta muda o significado de todas as outras. Ela mostra que aquilo talvez nunca tenha sido apenas um sequestro, que alguém já estava pensando no que aconteceria se Nancy não sobrevivesse. O agente Dante permanece em silêncio por alguns segundos após ler aquela última linha. A pergunta sobre cúmplices e penas reduzidas parece pairar no ar da sala, como algo pesado, quase físico. Nenhum dos três homens se move. Então, Dante fecha lentamente a pasta do laptop. Mas antes de colocá-la de lado, ele acrescenta mais uma explicação. Os especialistas do FBI reconstruíram todo o cronograma das pesquisas feitas no computador do genro. As primeiras buscas começaram de forma aparentemente inocente. Perguntas gerais sobre sequestros, notícias antigas sobre casos semelhantes, artigos sobre investigações criminais. Mas com o passar dos dias, as pesquisas se tornaram cada vez mais específicas. Sistemas de segurança residenciais, posicionamento de câmeras em casas de bairro, como desativar sensores de movimento, como apagar rastros digitais. Entre essas buscas, aparecem também páginas sobre medicamentos cardíacos e remédios para pressão arterial. Informações médicas muito específicas. Exatamente os mesmos medicamentos que Nancy tomava todos os dias. E em meio a essas páginas, existe outra sequência de pesquisas. Horários ideais para entrar em casas sem chamar atenção. Tempo médio de resposta da polícia em bairros suburbanos. Quantas horas uma pessoa pode permanecer inconsciente após tomar certos sedativos. Tudo feito a partir do mesmo dispositivo, tudo ligado ao mesmo usuário. O genro finalmente levanta a cabeça. Eu estava pesquisando para um livro, diz. A frase sai quase automática, como se ele tivesse preparado aquela desculpa antes. Eu estava pensando em escrever um romance. Dante responde imediatamente. Nós analisamos completamente o seu computador, diz ele. A equipe forense examinou cada pasta, cada arquivo. Ele faz uma pequena pausa. Não existe nenhum manuscrito, nenhuma anotação, nenhum rascunho, nenhum documento que indique que você estava escrevendo qualquer tipo de livro. A explicação desmorona quase no mesmo instante em que foi dita. Pela primeira vez desde o início do interrogatório, o homem parece realmente perdido. Ele olha para a mesa, depois para o teto, depois para a porta. Finalmente ele recosta na cadeira. Eu não quero mais falar, diz. Agora ele tenta usar o direito ao silêncio. Mas naquele momento isso já não muda quase nada. Mais de 3 horas de interrogatório já foram gravadas. 3 horas cheias de respostas, contradições e histórias que mudaram várias vezes. E mesmo assim, ainda há mais coisas que os agentes pretendem mostrar. Dante empurra os papéis do laptop para o lado e abre outra pasta. Vamos falar sobre dinheiro,
diz ele, porque enquanto as mensagens e as pesquisas mostram como o crime poderia ter sido planejado, os documentos financeiros explicam por que alguém chegaria tão longe. Os investigadores passaram dias analisando as contas bancárias do genro. A primeira descoberta já é preocupante. A conta corrente dele está profundamente negativa, vários milhares de dólares abaixo do limite. O banco tentou entrar em contato com ele diversas vezes nas semanas anteriores. Mas isso é apenas o começo. As faturas dos cartões de crédito contam outra história. Todos os cartões estão completamente estourados. Os pagamentos mínimos não são feitos há meses. Algumas das dívidas já foram encaminhadas para empresas de cobrança. Então vem a terceira peça do quebra-cabeça financeiro, a hipoteca da casa. Os pagamentos também estão atrasados. Segundo os registros do banco, o processo de execução hipotecária poderia começar em menos de 60 dias. A casa onde Nancy havia estado poucos dias antes, sentada à mesa jogando cartas com a família, estava prestes a ser tomada pelo banco. Dante coloca vários extratos bancários lado a lado sobre a mesa. Somados, os números são impressionantes. Mais de 250 mil dólares em dívidas. E ao lado desses números está a renda anual declarada do suspeito, um valor que mal cobre as despesas básicas da casa. Ele não estava apenas com dificuldades financeiras, ele estava afundando. Mas há mais um detalhe, e é esse detalhe que faz a sala ficar em silêncio novamente. Nas 3 semanas anteriores ao desaparecimento de Nancy, o genro retirou exatamente 30 mil dólares em dinheiro vivo. Nenhuma transferência, nenhuma compra registrada, apenas saques em caixas eletrônicos. Dinheiro que simplesmente desapareceu. Dante olha diretamente para ele. Onde foi parar esse dinheiro? A resposta muda várias vezes. Primeiro ele fala em despesas de negócios. Depois, menciona reformas na casa. Alguns minutos depois, diz que talvez tenha ajudado um amigo. E finalmente apenas dá de ombros. Eu não me lembro. 30 mil dólares. Dinheiro suficiente para pagar alguém por um trabalho perigoso. Os investigadores acreditam que exatamente esse dinheiro foi usado para pagar Marcos. Mas mesmo isso, ainda não é a parte mais importante. Dante vira outra página da pasta. Também analisamos o testamento de Nancy Guthrie. Nancy não era uma mulher comum. Ela possuía uma fortuna estimada em vários milhões de dólares. Segundo o testamento atual, todo esse patrimônio deveria ser dividido igualmente entre as 2 filhas. Uma dessas filhas é Anne, a esposa do homem que está sentado naquela sala. Se Nancy morresse antes de alterar o testamento, Anne herdaria cerca de 2 milhões de dólares. E como ela é casada, aquele dinheiro também beneficiaria legalmente o marido. Dante coloca o documento do testamento sobre a mesa. Com esse valor, diz calmamente, todas as suas dívidas desapareceriam. Cartões de crédito, hipoteca, cobranças judiciais, tudo. Mas aqui está o detalhe que muda completamente a história. Nancy já havia marcado uma reunião com seu advogado. Ela pretendia alterar o testamento, e a nova versão reduziria significativamente a parte destinada à filha Anne. A reunião com o advogado estava marcada para apenas alguns dias depois, e segundo os investigadores, o genro sabia disso. Testemunhas confirmaram que Nancy comentou sobre o assunto durante um jantar em família. Ela disse que queria reorganizar algumas coisas, garantir que o dinheiro fosse usado de forma diferente. Foi exatamente naquele jantar. O mesmo jantar em que ela contou histórias sobre o falecido marido. O mesmo jantar em que riu com os netos. O mesmo jantar em que confiou naquele homem para levá-la de carro para casa. Dante olha para ele por vários segundos. Você estava prestes a perder 2 milhões de dólares. Silêncio. O homem não responde. Mas agora muitas coisas começam a fazer sentido. As dívidas, os saques em dinheiro, as mensagens, as pesquisas na internet. Mas mesmo assim, isso ainda explica apenas o motivo. O que acontece a seguir mostra como o plano começa a desmoronar. Depois de cerca de 4 horas dentro da sala de interrogatório, algo muda. O homem diante deles já não parece tão controlado quanto antes. Os ombros estão curvados. As mãos continuam tremendo. O rosto parece cansado. O agente Dante reconhece aquele momento imediatamente. Depois de anos conduzindo interrogatórios, ele sabe exatamente quando um suspeito começa a quebrar. Então ele muda completamente a estratégia. A confrontação direta desaparece. A voz dele se torna mais
suave, quase compreensiva. Ele se inclina levemente para frente. Diz que trabalha naquele tipo de caso há 23 anos, que já viu muitas pessoas tomarem decisões ruins quando estão sob pressão. Às vezes, tudo começa com uma ideia pequena, um plano que parece simples, algo que deveria resolver um problema rapidamente. Mas então as coisas saem do controle. Talvez, sugere Dante, ele não tivesse planejado machucar Nancy. Talvez o plano fosse apenas assustá-la. Talvez ela devesse desaparecer por 1 ou 2 dias. Talvez isso fosse fazê-la reconsiderar a mudança no testamento. Talvez Marcus devesse apenas mantê-la em algum lugar e depois libertá-la. Então, Dante muda o tom. Nancy tem 84 anos. Ela precisa de medicamentos diários para o coração e para a pressão arterial. E naquele momento, ninguém sabe onde ela está. Ele menciona algo que apenas a família saberia. Nancy sempre carrega uma pequena fotografia dos netos na bolsa. Ela nunca sai de casa sem ela. Dante olha diretamente para o homem. Ela está em algum lugar lá fora, diz calmamente. E você pode decidir agora se ela vai receber ajuda. Pela primeira vez, os olhos do genro se enchem de lágrimas. Ele permanece em silêncio por alguns segundos. Então, finalmente, diz uma frase que muda tudo. Ele admite que deu dinheiro para Marcus, cerca de $20.000. Com essa única frase, ele confirma a ligação com o homem que supostamente sequestrou Nancy. Mas a defesa dele muda novamente. Agora ele afirma que Marcus planejou tudo sozinho, que Marcus estava desesperado por dinheiro, que tomou decisões sem avisar. Dante o deixa falar por alguns minutos. Ele até acena com a cabeça algumas vezes, como se estivesse escutando com atenção. Então diz apenas uma frase. Marcus está na sala ao lado, e Marcus está contando uma história completamente diferente.